Eu me lembro que há cerca de 10, 12, no máximo 15 anos atrás, eu era o cara que dizia assim: eu vou trabalhar o máximo de horas que eu conseguir e, se possível, eu nem vou dormir. Esse era o meu lema. E o meu pai falava assim: Jonathan, você não acha que isso é um exagero? E ele até falava assim: você não vai conseguir fazer isso. Eu falei assim: não, eu vou conseguir. E durante muito tempo eu mantive uma rotina de atendimento nas academias e tudo mais, onde eu entrava 6 da manhã e eu saía 11 horas da noite da academia. Até o deslocamento para casa eu chegava por volta de umas 11h40, 11h35 e eu ainda tinha que preparar o próximo dia, tinha que tomar um banho, comer alguma coisa e depois dormir. E aquela rotina se manteve durante uns 2, 3 anos, 4 anos mais ou menos. E eu acreditava que eu realmente iria conseguir manter aquela rotina frenética durante muito tempo. Só que eu era muito mais jovem, né? Hoje, na casa dos 38, quase 39, vamos colocar que há 10 anos atrás eu tinha 28, vamos botar uns 26, entre 25 e 28 anos de idade. Então, quando você é muito mais jovem, você se sente muito mais disposto e você até mesmo consegue sim fazer determinadas coisas que com um pouco mais de idade você não consegue. Mas no meu caso, não foi apenas pelo fator idade, mas e sim porque eu comecei a me especializar mais, comecei a estudar mais e entender os porquês da privação do sono. Então, todas as vezes que você tem uma noite de sono mal dormida, além de você ter todos os prejuízos no seu dia, que é exatamente o foco desse vídeo aqui, quais são os prejuízos que a privação do sono causa no seu dia, você tem os efeitos psicológicos e fisiológicos disso. Se você dorme mal, você eleva o seu nível de estresse, você com isso fica mais mal-humorado, o seu nível de cortisol ele sobe, o seu nível de grelina, que é o hormônio da fome, ele sobe e o seu nível de leptina, que é o hormônio que te dá saciedade, ele diminui. Ou seja, você começa através da privação do sono, causar uma série de desequilíbrios no seu corpo. Então você vai ficar com o raciocínio mais lento, seus reflexos vai ser mais lento e N coisas podem acontecer porque você não está dormindo bem. E durante o seu dia, as coisas vão ficando piores a cada dia que passa. Quando você tem uma sequência de noites de sono mal dormida, você vai percebendo que a sua performance no trabalho diminui, a sua capacidade de treinar diminui, porque o seu corpo está muito cansado. E quando você sim é mais jovem, você tem uma certa tolerância a isso, entendeu? E outros fatores também influenciam. No meu caso, eu tinha acabado de me formar e eu queria fazer o máximo dentro da minha profissão, eu queria dar o meu melhor. Não que hoje eu não queira dar, mas é que eu vejo que hoje existem formas de eu conseguir entregar o meu melhor fazendo diferente de antes. E também, quando a gente é mais jovem, a gente tem que se lascar mesmo, tá? A gente tem que fazer o máximo possível para justamente nos momentos de mais idade você tá, como dizem aí, com um burro mais na sombra. Eu não estou aqui dizendo que você tem que abrir mão de oportunidades, abrir mão do sacrifício para você conseguir ter noites de sono plena todos os dias. Eu costumo dizer que muitas das vezes no momento de crescimento você vai abrir mão de muita coisa. Eu vejo que pessoas abrem mão da saúde, abrem mão da família, abrem mão do sono, que também está relacionado com a saúde.
Só que tudo isso tem que ter um planejamento. Você não pode entrar no ciclo do apenas fazer sem data para acabar. Então o que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Que vocês precisam ter, anotem isso, pega papel e caneta, vocês precisam ter minimamente uma boa noite de sono. Jonathan, o que é minimamente uma boa noite de sono? Olha, algumas pessoas dizem, algumas referências dizem que a boa noite de sono é aquela que você descansa, que você deitou na cama e você bate. Mas não é bem assim. A gente sabe que o nosso sistema cerebral ele tem uma quantidade de horas para fazer todo o processo dele de recuperação. E esse processo de recuperação ele vai de 7 a 9 horas. Tem pessoas que vão ficar muito mais bem recuperadas com 7, com 8 e com 9. E os estudos mais recentes dizem que menos de 7 é prejudicial. Então, independente da fase da vida que você está, seria extremamente interessante que você não ficasse abaixo de 6 horas. Acima de 6 horas. Então ali se você tem uma rotina de repente buscar dormir um pouco antes da meia-noite, acordar às 6 ou um pouco antes das 6, isso ainda não é o melhor cenário, mas é um cenário um pouco mais aceitável, porque você vai estar muito próximo da quantidade de horas que você precisa para ter toda essa recuperação. Agora, 5, 4, 3 horas de sono, eu já vejo como algo muito perigoso, algo que, mesmo que o seu objetivo seja melhorar sua performance, você conseguir mais trabalho, você conseguir se desenvolver melhor dentro daquilo que você está buscando, é algo que no médio e médio prazo, não vou dizer nem longo prazo, que você não vai conseguir sustentar isso durante muito tempo, isso vai ser prejudicial para o seu dia a dia, prejudicial para a sua mente. Então eu queria trazer essa ideia para vocês hoje, do quanto vocês precisam descansar, porque uma mente descansada significa que você tem um dia muito melhor. E se hoje você tem o objetivo de treinar melhor, fazer o seu trabalho melhor, conseguir se alimentar melhor, bater sua cota de água, você precisa estar bem descansado. Porque quando você não está descansado, você está com muito sono, o que acontece? Você vai cometendo uma sequência de erros que fazem com que você não alcance o seu objetivo. Por mais que você queira, uma noite de sono mal dormida vai fazer com que você coma mal. Uma noite de sono mal dormida vai fazer com que você treine mal. Vai fazer com que você trabalhe mal. E o quanto isso vai estar contribuindo para o seu desenvolvimento? Zero. Não vai estar contribuindo nada. Então, galera, seguinte. Não vacila com o sono. O sono, para mim, hoje, é uma das coisas mais importantes dentro do processo de desenvolvimento, emagrecimento, processo de crescimento, em tudo. O sono, ele é extremamente importante. Então, coloca como regrinha para o seu dia. Mínimo 7, máximo 9. Não estou conseguindo fazer isso, eu estou numa fase, se programa. Olha, eu vou ficar X tempo, que seja ano, dormindo apenas 6 horas todos os dias, mas porque eu tenho um objetivo. Alcançou esse objetivo, trava um horário para você ir dormir e um horário para você acordar. Que de preferência seja antes da meia-noite e antes das 8 da manhã. Então, se você pegar essa regrinha, colocar em prática diariamente, você vai ter uma ótima recuperação muscular, cerebral, tecidual e você vai ter um desempenho no seu dia muito melhor. Então, se você dorme mal, coloca aqui para mim nos comentários quantas horas de sono você tem. E se você dorme bem, coloca aqui quantas horas de sono, que eu quero entender como que tá a média de hora de sono de vocês, tá? E a gente fazer coisas interessantes aqui nos comentários, beleza? Então, antes de sair desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, envia esse vídeo para mais um amigo seu. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.